Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a aula é bem fácil, bem rapidinha, tá? Eu trouxe um modelo aqui simples, mas que fica bem legal para vocês fazerem aí em qualquer tamanho que vocês precisarem. Eu vou dar uma dica bem fácil para vocês pegarem o tamanho da peça, né, da blusa que vocês vão querer fazer, e assim vocês conseguem fazer, gente, qualquer tamanho mesmo. Fala assim, ai, Kátia, quantos pontos eu coloco para fazer uma GG? Quantos pontos eu começo, né, para fazer uma peça M? A dica que eu vou passar para vocês vai ser bem fácil para vocês não precisarem nem perder tempo de perguntar. Vocês mesmos vão conseguir fazer em casa, tá? Se vocês fazem para vender, vocês também só vão pedir a medida que eu vou, né? A diquinha aqui que eu vou passar para vocês, vocês vão pedir a medida para pessoa, né? Que vocês, a cliente de vocês, ou se vocês vão presentear, é só vocês pedirem o tamanho, tá? Peço desculpas aqui um pouquinho pela minha voz, eu tô meio rouca, meio triste. Ontem eu perdi a minha cachorrinha. Quem me acompanha aqui no canal viu que eu resgatei uma cachorrinha que estava doente na rua, né? Ela estava com uma hérnia diafragmática, ela não conseguia respirar direito e ela precisava fazer uma cirurgia. Tem até umas fotos que eu coloquei ali no Instagram, quem me segue. Tem um vídeo que ela apareceu assim, e ela foi pra cirurgia ontem e ela não conseguiu. Então, assim, gente, peço desculpas assim pelo meu tom de voz, eu tô bem triste mesmo, mas a vida, infelizmente, né, a gente tem que seguir e tem que ser forte. E eu preciso trabalhar para me alegrar, para tentar me levantar. Como eu sempre falo, o crochê aqui, ele é ótimo pra gente, para curar depressão. A aula que eu tô dando para vocês aqui, os modelos que eu tenho passado para vocês têm me ajudado bastante. E eu tenho certeza que vai continuar me ajudando, assim como eu sei que muita gente tem me recebido, assim, de coração aberto, me agradecido pelo trabalho que eu tenho passado. Então, eu vou encurtar aqui a conversa para não ficar muito triste, para vocês também não ficarem tristes. E assim, gente, ó, acho que todo mundo tem uma fita métrica em casa, né? A minha fita tá toda mordidinha de gato aqui, porque meus gatos adoram morder a minha fita, não reparem. Então, assim, ó, o que que vocês vão fazer? A altura da blusa. Tem gente que gosta da blusa que vai até a cintura, tem gente que gosta um pouquinho abaixo da cintura, tem gente que gosta de usar abaixo do bumbum. Vocês vão ver aí a altura que vocês querem. Então, vamos supor, eu quero uma peça, eu quero uma blusa, eu gosto de usar calça legging, vamos supor. Então, eu quero que cubra o meu bumbum. Eu vou pegar a medida, assim, do meu quadril mesmo, tá? Embaixo. A medida que vocês têm que pegar embaixo, porque a gente começa a peça daqui de baixo, tá? Então, assim, ó, vamos supor que eu tenha 1 metro de quadril. Tô chutando assim pra ficar bem fácil pra vocês entenderem, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar a fita aqui, ó, 1 metro, tá? Tá dobradinho aqui. Então, o que que eu preciso? Olha aqui, ó, certinho o tamanho que eu falei pra vocês aqui, né, ó. Então, eu vou fazendo as correntinhas, tá? De acordo com o fio que vocês usarem, porque desse jeito aqui fica mais fácil para vocês conseguirem entender e conseguirem trabalhar independente do fio que vocês forem usar, independente da agulha que vocês forem usar, tá? Então, aqui, ó, eu preciso de 1 metro. Então, fica 50 centímetros na parte da frente e 50 centímetros na parte das costas. Então, para vocês não terem dúvida, não ficarem, ai, quantas correntinhas eu coloco na primeira carreira, né, para começar, para iniciar o trabalho. Então, vocês vão fazer os 50 centímetros, vocês vão medir aí o tamanho que vocês, né, de vocês, se for a peça para vocês, ou se vocês forem vender. Então, em cima disso, vocês vão fazendo as correntinhas e colocam aqui. Então, ó, 50 centímetros bem a metade, né, porque eu preciso de 2 partes da blusa. Então, tá aqui, ó, 50 centímetros, eu vou fazer, o meu aqui deu 60 correntinhas, tá? Esse fio aqui que eu usei, olha, aqui tem o fio amigurumi e tem aquela fio bela, tá? Então, assim, de acordo com esse fio, eu usei agulha 4,5, tá? De acordo com o fio que vocês forem usar, aí vocês vão... Vai ter gente que vai ter um pouquinho mais de correntinha, né? Que fazer um pouquinho mais de correntinha, porque usa um fio mais fino, uma agulha mais fina. Ou tem gente que vai precisar quer uma blusa mais larga, né? O tamanho maior. E aí, vocês vão fazer mais correntinhas. Então, aqui, pra esse meu tamanho aqui, tá? Ó, eu visto G. Então, eu fiz, né,
em cima do meu ponto do meu fio, com a agulha que eu usei, 60 correntinhas. Vocês conseguiram entender? Gente, se vocês não entenderem, coloca aqui nos comentários que eu explico de novo, tá? Mas eu acho que desse jeito fica mais fácil do que falar, olha, vocês têm que fazer 50 correntinhas. Aí a pessoa vai fazer 50 correntinhas, tem gente que tem uma corrente bem larga, né? O ponto é bem largo, aí 50 correntinhas vai ficar uma peça GG, ou extra GG, ou em compensação tem gente que usa um fio fino, uma agulha fina, o 50 vai ser uma peça bem pequenininha que não vai caber nem no tamanho P. Conseguiram entender, né? A diferença. Porque eu falo assim, olha, cada pessoa tem um ponto diferente, cada pessoa gosta de trabalhar com uma agulha diferente, com um fio diferente. Em determinadas regiões, assim, existe fios... Gente, eu fiquei maluca aqui de ver os valores dos fios em regiões diferentes aqui que as meninas foram comentando. Inclusive, coloca aqui nos comentários mais ou menos o valor das peças, dos fios que vocês costumam usar, né? E o valor que vocês pagam na região de vocês. Uma me falou ali no Nordeste que o fio Anne, gente, assim, absurdamente, é quase o dobro do valor daqui de Florianópolis, sabe? Então, assim... Então, é isso que a gente tem que saber, dependendo da região, dependendo do país, tem muita gente de fora que usa os fios diferentes mesmo, né? Então, as agulhas têm a medida, quem assistiu o vídeo aqui que eu falei da dica das agulhas, vão ver que dependendo da marca da agulha, também tem esse problema aí de largura, né? E aí vai determinar o tamanho da peça de vocês. Tá? Então, para começar, é isso aqui, ó, é o básico, tá? Vamos supor que vocês precisem fazer uma peça mais larga aqui no busto, então, vocês já vão olhar, né? Quem tem o busto largo, gosta de uma peça mais larga, ela todinha. Então, vamos supor que a cintura seja 100, o quadril aqui 100 e o busto 110. E aí, vai fazer 55 na frente, 55 atrás, entenderam? Porque daí vai ficar uma peça reta, essa blusa aqui é uma peça reta, ela vai ficar mais larguinha na barriga, mas ela vai ficar boa no busto, ela não vai ficar muito agarrada. Compreenderam? Agora ficou fácil, né? Então, pra gente começar aqui, ó, essa daqui eu vou fazer com o Euro Roma, tá? Eu vou fazer na cor crua, depois eu vou postar vídeos, né, dela... vídeos e fotos dela aqui na comunidade e no Instagram. Quem não me segue, me sigam, por favor, ali no Instagram. E dá uma olhadinha aqui, sempre eu coloco os vídeos curtos aqui no Shorts, né? Que aí vocês conseguem ver as peças melhor, assim, com mais detalhes. Então, eu vou fazer só um pouquinho de corrente aqui pra gente trabalhar rápido, pra ser um vídeo curto, tá? Lembrando que a quantidade de correntinhas que vocês vão fazer sempre tem que ser... número par, tá? Tem que ser múltiplos de 2, que eu falo. Porque a gente precisa fazer, para fazer esse ponto aqui cruzado, a gente tem que ter, deixa eu mostrar aqui, aproximar pra vocês, ó. Como fica um xizinho aqui, cada grupinho desse X aqui são 2 pontos, né? Então, tem que ser números pares. Então, vamos supor que vocês vão começar com 60 pontos, vocês precisam de 62. Vocês nunca vão começar com 63, tá? Eu vou fazer 10 correntinhas aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só pra ficar rapidinho. Eu vou fazer 12 pra fazer 10 pontos, então. Aí, ó, eu vou pular as 2 primeiras correntinhas e na terceira aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, a primeira carreira que a gente vai trabalhar vai ser tudo fechado com ponto alto, tá? Eu só tô fazendo um pedacinho pequeno aqui, mas é a quantidade que vocês vão usar aí, tá? Só pra ficar mais rápido a aula aqui, vocês não ficarem perdendo tempo. Tá? Então, ó, todas as correntinhas a gente vai trabalhar o ponto alto, tá? Sem pular nada, porque, ó, fica bem fechadinho, tá? Então, coloquem aqui nos comentários o valor qual fio que vocês gostam de trabalhar e qual o valor mais ou menos aproximado, né, que vocês pagam aí. Muita gente não conhece o aplicativo da Shopee, né,
Dá pra gente comprar em lojas confiáveis lá na Shopee, tá, gente? E vale a pena, eu já comprei vários fios, assim, tipo assim, fios que não tem aqui em Florianópolis, eu consigo comprar pela Shopee, que vem de São Paulo, principalmente que vem de São Paulo, né? São Paulo tem tudo. Então, saudade de morar lá por causa disso. E os valores são bem mais baratos do que aqui em Floripa, né? Então, aqui, ó, vocês vão fechar a primeira carreira, né? Lembrando de trabalhar sempre até a última correntinha. Pra gente virar o trabalho agora, ó, a gente vai subir 3 correntes. Eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar o segundo aqui, olha. É bem fácil, eu já fiz várias peças com esse ponto aqui, eu acho bem bonito. Ele dá um estilo de renda, né? Um arzinho de renda. Aqui, ó. Aí, você faz um ponto alto normal. Dou uma laçada e volto no ponto que eu pulei, ó. E faço o X. Bem fácil. E faço o ponto alto, ó. Então, o primeiro ponto aqui sempre vai ser um ponto alto, tá? Dou uma laçada, pulo o primeiro ponto aqui, ó. Esse daqui eu trabalhei, tá vendo? Então, eu vou pular esse primeiro aqui, na verdade, e vou trabalhar aqui sempre no segundo, um ponto alto normal. Dou a laçada e volto no ponto que eu pulei. Lembra sempre de soltar o fio aqui, ó, porque a agulha tem que ficar certinha aqui na diagonal. Não pode nem ficar muito apertado e nem muito largo assim, tá? Pra ficar certo, vocês fazem assim, ó, e ela fica certinha aqui trabalhando na diagonal. E aí, sim, a gente solta aqui, ó, as laçadas, olha só. Tá? Aqui, eu tô trabalhando de uma cor só. Se vocês forem fazer cada carreira de uma cor, é só vocês irem trocando o fio, tá? Ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo, faço um ponto alto. Dou uma laçada, volto no ponto que eu pulei, ó, vê a extensão aqui do fio e trabalho aqui o ponto alto. E aí, a gente segue, então, toda a segunda carreira assim. Fez o último grupinho aqui, né, o último bloquinho aqui com o X. E agora, a gente vai trabalhar o último ponto aqui, ó. Lembra que o último ponto, que é, como a gente começou com a correntinha, ele sempre é mais fechadinho, mas a gente tem que trabalhar. E aí, a gente faz só um ponto alto. Então, fica assim, ó, o primeiro ponto é um ponto alto e o último é um ponto alto. Por isso que a gente tem que fazer sempre múltiplos de 2, tá? Números pares sempre pra fazer esse modelo aqui de blusa, tá? Vou virar o meu trabalho, vou subir as 3 correntinhas. E essa carreira agora, eu vou trabalhar só ponto alto, ó. O primeiro ponto, já vou trabalhar ponto alto. Então, a terceira carreira são pontos fechados, tá? É só seguir, ó, todinha com ponto alto. Viram como que é fácil? E aí, se vocês quiserem fazer, vamos supor... Ah, Kátia, eu posso fazer uma saída de praia assim, né? Posso fazer mais comprido e sair... Como uma saída de praia mesmo, pode. E vocês vão poder usar até uma agulha mais grossa, que vai render o fio, vai render o trabalho, né? E vai dar aquele ar mais ainda, assim, de renda. Entenderam? Porque com a agulha grossa, ele fica... O caimento fica mais legal, né? Aqui, como eu quero uma blusa mais fechadinha, eu tô trabalhando com agulha menor, a agulha mais fina, tá? Então, aqui, ó, terceira carreira, tá vendo? Olha, como fica bonito. É diferente a gente ver o colorido, né, ó. A gente vê o colorido e vê uma cor só. Por isso que eu gosto de fazer sempre um colorido e um simples, né? Um liso, pra vocês terem a noção aí, se vocês gostam da peça mesmo ou não. Ó, lembrando aqui, ó, o último ponto aqui, como era uma correntinha, a gente sempre tem que trabalhar pra dar certinho e o trabalho ficar certinho aqui dos dois lados, tá? Aí, a gente vai virar a peça de novo, 3 correntinhas pra subir, e agora a gente vai trabalhar o ponto cruzadinho aqui, esse X, ó. Vou pular o primeiro, trabalho o segundo e faço o ponto alto. Dou uma laçada, volto no ponto que eu pulei, ó, e faço o X. Então, e agora essa carreira vai ser todinha assim, com o X. Então, é isso que vocês vão fazer, uma carreira. A primeira carreira, ponto fechado, tudo ponto alto, e a segunda com o X. Terceira, e aí vocês vão intercalando. E aí, como eu falei, se vocês quiserem fazer coloridinho assim,
né? Cada carreira vocês usam uma cor, aqui tem as 4 cores. Depois eu deixo ali na descrição as cores aqui. Aqui é um azul royal, tá? O laranja e o marrom. Marrom... É marrom terra, não é marrom café não, tá? Eu não sei se eu vou ter a numeração deles, muita gente me pede a numeração, mas como esse daqui eu fiz com restos, aqui tem fios diferentes, né? Provavelmente eu não vou ter mais a embalagem, mas eu posso dar até uma pesquisadinha, tá? Aqui eu sei que o marrom e o azul são do amigurumi, então... É isso, assim, se vocês quiserem fazer exatamente nessa cor, né? Ou então vocês misturam aí as cores que vocês têm em casa, como eu falei, toda coloridinha também fica legal. Se vocês forem fazer como saída de praia, ela toda colorida, aproveitando todas as sobras de fios que vocês têm em casa também, fica bem legal, tá? Fica bem bonito. E aqui, ó, a gente trabalhar aqui o último ponto, tá? Sempre, não esquecendo. E aí, a gente vai seguindo, tá vendo como fica bonito? É uma peça, né, é simples, mas fica super bonito e dá um estilo assim de renda, tá? Agora aqui, ó, a gente fez os dois lados, tem que ser a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá, gente? E a mesma quantidade de carreiras. E aí, vocês vão ver a altura que vocês querem, e aí vocês vão medindo, vão colocando a fita métrica aí, e aí vocês vão medindo pra ver se tá na altura certa que vocês querem. Na hora de fechar pra fazer a manga, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, senão a aula fica muito extensa, né? Eu fiz a costura aqui, a emenda aqui do lado, com a costura, com a agulha de tapeçaria. Nesse caso aqui, eu fiz a emenda com fio branco, porque o branco sobressai aqui, tá? Então, eu fiz do lado do avesso a costura, né, a emenda, do lado do avesso. Aqui, ó, eu fiz praticamente a metade aqui, ó, no meu tamanho da blusa, praticamente a metade eu fechei e a outra metade eu deixei pra manga. Normalmente, eu falo pra vocês olharem aí, porque tem gente que gosta de um decote mais largo, tem gente que gosta de uma coisa, aqui na manga, né? A manga mais larga, outra mais apertadinha, então, vocês vão ver também o que vocês preferem. Eu não gosto de falar pra vocês, vocês têm que fazer isso, porque eu acho que o crochê não é que nem a matemática, né? Eu acho que vocês podem fazer... tem várias opções, como eu sempre falo, eu gosto do crochê justamente por isso, pelas infinitas possibilidades que a gente tem de fazer, né, em cima de uma peça, de um modelo, o que a gente consegue transformar. Então, só para vocês terem uma noção, na hora da costura, né, a minha aqui foi bem na metade, eu costurei dos dois lados e a outra metade eu deixei pra parte da manga. Aqui na gola também é a mesma coisa, tem gente que gosta de um decote bem largo, só que como nesse caso aqui, ó, é um decote aqui, ele é reto, né, então eu não fechei muito, porque senão realmente o pescoço nem passa. Mas aqui, aí vocês vão ver também o que vocês querem. Se vocês fecharem pouco aqui, ó, aqui em cima na parte do ombro, o que pode acontecer é ficar caindo no ombro, né, ela vai ficar pesada, vai cair, vai mostrar o sutiã. Só isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? E aí, vocês podem fechar, aí, lembrando que o que vocês costurarem de um lado, vocês vão costurar do outro, tá? Essa blusa aqui não fica legal fazendo a emenda com a carreira de pontos baixos. Fica melhor mesmo com essa com a agulha de tapeçaria, tá? Do lado do avesso sempre. Agora, pra gente fazer o acabamento, que eu vou pegar aqui um laranja, que eu usei aqui, que eu quero que sobressaia, né, nessa blusa. E aí, como que a gente vai fazer, ó? Eu só vou fazer a carreira de pontos altos toda fechada. Aqui na primeira carreira, ó. Eu vou colocar, eu gosto de começar sempre embaixo do braço, onde tem a emenda, tá? A gente coloca o fio aqui. O meu gato vai dar um oi pra vocês, o meu bebezão. Faz tempo que ele não aparece aqui, né? É que quando eu tava com a cachorrinha, eu fiquei um mês com a cachorrinha. E aí, eles têm medo, né? E como ela sempre tava, a cachorrinha tava sempre atrás de mim, a Tuca. E aí, os gatos, eles ficam meio ariscos, né? Até eles se conhecerem. E aí, ele quase não vinha aqui na minha mesa enquanto eu tava fazendo as minhas aulas. Mas é a vida, deixa eu esquecer isso. Então, aqui, ó, eu subi as 3 correntinhas, tá? Como a gente vai trabalhar o ponto aqui, tá vendo? Do lado, né? Ó, aqui é a carreira em pé, aqui a gente trabalha do lado. Cada ponto, ó,
cada ponto a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Cada ponto não, desculpa, gente, cada carreira a gente trabalha 2 pontos altos. Ó, então aqui, ó, carreira do azul, fiz 2 pontos altos. Carreira do branco aqui, de novo, ó, 2 pontos altos. A gente pode fazer um dentro desse buraco e um dentro deste buraco. E ele tá acabando com o meu fio. Ele adora fazer a ceninha dele, gente, né? Quem já tá acostumado aqui com ele é sempre meu bebê. Eu falo que ele é um bebezão porque ele é o mais velho da casa, mas ele é um bebezão mesmo. Ele não para de brincar. Amor, dá licença, amor. Ó, então aí a gente vai fechar essa carreira todinha do braço, tá? Ó, lembrando que cada carreira a gente faz 2 pontos. E aí, a gente fecha toda a volta, tá? Então, aqui eu fechei toda a minha carreira aqui, né, da manga, ó. Com pontos altos. Último ponto aqui, a gente só vai ligar no primeiro aqui, ó. Com uma laçadinha, tá, ó. Um ponto baixíssimo, né? Pra fechar essa carreira. Segunda carreira, eu vou subir as 3 correntinhas. E aí, eu vou fazer aquele ponto cruzado, tá? Essa carreira eu vou fazer com ponto cruzado. Eu vou voltar, como eu já subi aqui, que ficou na altura de um ponto alto, eu vou voltar um ponto, ó, ponto de trás aqui, e vou fazer o X, ó. Então, eu já começo fazendo ponto cruzado aqui. Dou uma laçada, pulo o primeiro, trabalho o segundo e faço ponto alto. E então, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar o X, né, ó, volto o ponto que eu pulei e faço. Então, como eu quero, né, que sobressaia aqui o laranja, então, eu vou fazer essas 2 carreiras aqui da manga com a mesma cor, mas aí vocês podem fazer, né, na cor que vocês quiserem. E aí, a gente vai fazer isso dos 2 lados, tá? A primeira carreira, a gente fecha cada carreira a gente trabalha 2 pontos, né, pra ficar uma carreira fechadinha com pontos altos. Então, a segunda carreira, a gente faz esse X aqui de novo. Se vocês quiserem uma manga mais comprida, é só vocês fazerem aí a quantidade de carreiras que vocês acharem, né, que vai ficar legal. Ó, tá? E aí, a gente trabalha, então, a manga aqui até o final. Então, terminadas as mangas, né, dos 2 lados aqui que vocês fizerem, o que a gente vai fazer? Só um acabamentozinho agora aqui na gola, ó, venho aqui na parte da emenda pra começar, tá? Da costura, né? A gente coloca o fio, aqui no caso eu vou continuar com laranja. Agora eu vou subir só 2 correntinhas, porque eu vou fazer aquele meio ponto alto, sabe? Ó. Se vocês quiserem fazer só uma carreira de pontos baixos, pode fazer só uma carreira de pontos baixos, ou esse ponto aqui, ó, a gente dá laçada e puxa já os 3 fios de uma vez, olha. Uma laçada, então, em todos os fios aqui eu vou trabalhar, ó, todos os pontos, quer dizer, né? Ó, eu dou a laçada, deixa eu aproximar aqui, ó. Fiquei com os 3 fios aqui na agulha, já puxo tudo junto, ó. Uma laçada, venho no espacinho aqui do ponto, ó, e fecho tudo junto. E ele vai ficar assim. Só pra dar um acabamentozinho, tá? Não acho que um biquinho, não, eu tentei fazer um bico aqui, né, para acabamento eu não gostei, porque essa peça aqui, essa blusa aqui, como ela fica mais com pontos retos, né, mais lisa, então eu não gostei com bico. Mas se vocês quiserem fazer um picô, vocês podem fazer, qualquer bico aí, se vocês quiserem fazer, que para quem gosta, né. Eu achei aqui que o ponto baixo, esse meio ponto alto aqui ficou mais bonitinho como acabamento. E aí, faz aqui toda a volta, tá, da gola. Lembrando, se vocês forem trabalhar aqui com várias cores, para depois vocês arrematarem os fios direitinho. E é isso, eu vou terminar a minha aqui, vocês vão ver o vídeo dela prontinho aqui no final, né? Vou sempre postar ali no Instagram e aqui no Shorts, e eu espero que vocês tenham gostado. E a bege não, a crua, né? Depois vocês vão ver, e aí vocês me falam se vocês vão gostar mais da colorida ou da crua. Eu espero que vocês tenham gostado, então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!